Em 40 anos de jornalismo eu nunca tinha visto isso. Na principal praça de Novo Hamburgo, recrutamento de trabalhadores para uma empresa celulose de Guaíba. A meta no entorno de Porto Alegre é contratar 7.000 funcionários. Na área da construção civil, de modo especial, mas também na área de eletromecânica. Então, definitivamente, em Novo Hamburgo, se foi aquele argumento de que a pessoa não está trabalhando porque ela não tem oportunidade de trabalhar, porque está difícil, porque não há vagas. Tem vagas sim. O Sistema Nacional de Emprego, Escritório Novo Hamburgo, oferece em uma média de 500 vagas por mês. O que falta são candidatos. É verdade que as vagas oferecidas pelo Cine, de um modo geral, exige alguma qualificação. Mas aqui não. Aqui não precisa ter qualificação nenhuma. Se a pessoa não sabe fazer nada, ela vai ser contratada assim mesmo. Ela vai ter oportunidade de fazer um curso na área da construção civil ou na área da eletromecânica para então ser contratada definitivamente. O que existe, então, na verdade, é que são 7.000 ofertas de emprego. O que a gente nota aqui em Novo Hamburgo, há pouco estivemos conversando com o coordenador do Cine, eles bateram todos os bairros de Novo Hamburgo com carro de som, distribuíram panfletos e fizeram um chamamento. Ninguém pode alegar que não ficou sabendo. O próprio jornal NH destacou bem, a rádio ABC também. Então ninguém pode alegar que não ficou sabendo que tinha essa oferta abundante de emprego. O salário inicial de R$ 1.200, a faixa etária, a partir de 17 anos, quem tiver com 17,5 por aí já pode se inscrever. Idade limite? Não tem. Se o sujeito tem 80 anos e pode trabalhar, ele pode se inscrever. Essa empresa de celulose vai construir uma área enorme. Eles estão investindo na ampliação das suas atividades no município de Guaíba. E eles pretendem, em Novo Hamburgo, conseguir pelo menos um ônibus, em torno de 40, 50 pessoas, que daí sim facilita. Eles pegam um ônibus que vem diariamente a Novo Hamburgo, de manhã cedo, leva as pessoas para o trabalho, eles vão almoçar na própria empresa e no fim do expediente retornam para Novo Hamburgo. Agora, pelo que se viu aqui, eu estou com a repórter Diana Mendel, que está produzindo essas imagens, a gente verifica que tem pouca gente. A maioria homens, a maioria dos homens jovens. São poucas mulheres que estão se inscrevendo. Vocês observem aos fundos. Agora até a proporção está um pouco maior. Mas quando abrir as inscrições, a grande maioria era de candidatos, de homens. Agora, o que concorre com essa oferta de emprego? É aquela parcela da população que acaba ganhando Bolsa Família e acaba achando que chega, que é o suficiente. Gente que realmente não está querendo trabalhar. Se aceitar um emprego desse, tem que abrir mão do Bolsa Família. Então, tem pessoas que preferem ganhar aí menos de R$200 por mês, mas não tem compromisso nenhum. Não preciso fazer nada, não preciso cumprir expediente nem obedecer ordens. É aquela questão que muita gente critica no nosso país, o paternalismo. É verdade que tem muita gente que precisa do Bolsa Família para sobreviver, é verdade. Agora, que tem muita gente escorada no Bolsa Família também tem. Então essa desculpa de que está no Bolsa Família porque não consegue trabalho, definitivamente foi sepultada. A empresa está tentando 7.000 funcionários. Conseguiram até agora em torno de 4.000, 4.500. E estão indo de bairro em bairro, de porta em porta para fazer um chamamento. Vamos ver se aqui em Novo Hamburgo conseguem pelo menos um ônibus de trabalhadores. Então quando alguém bater na sua porta e pedir ajuda, alegando que não tem o que fazer, que não há onde trabalhar, vocês recomendem que se dirijam até Guaíba, porque essa empresa precisa de 7.000 funcionários e está com dificuldade para conseguir. A Celulose Rio Grandense, em parceria com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, ofertam mais de 7.000 vagas de trabalho. É isto, 7.000 vagas de trabalho. Oferece transporte próprio, alimentação, plano de saúde, cursos de aperfeiçoamento e todos os direitos trabalhistas. Isso é um ventajo muito bom para as pessoas que quiserem trabalhar. Que quer trabalhar, eles não têm história de dizer que não quer trabalhar. Tem bastante serviço. Exatamente, tem. Só que quem quer trabalhar
quem correr atrás. Quem não corre atrás não consegue nada, né? Eu vejo pelas suas mãos, o senhor trabalha com o quê? Eu sou baleiro, trabalho na sinaleira, vendo bala na sinaleira. Sou aposentado, mas aposentado da SS e vendo bala de homem na sinaleira. E que área o senhor se inscreveu aqui? Que tarefa o senhor acha que poderia fazer na celulose? Olha, meu pensamento é na mecânica, mas não tenho curso para mecânica. Mas tem desejo de aprender. Sim, correto. Tenho desejo correto de aprender. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher. Oh, yeah. 27 in the building. Oh, yeah. Crew 7 in the building. Integrantes da quadrilha do homem conhecido como Seco, responsável por roubos e furtos a carros fortes no estado, foram trazidos a Novo Hamburgo na quarta-feira pela manhã. Por volta das 10 horas, na rua Davi Canabarro, 2 viaturas da Polícia Civil chegaram com 2 homens até o posto médico legal. De acordo com um dos policiais civis, se tratava de Jorge e Grins. Após aguardar 1 hora, os 2 foram conduzidos até a 4ª Delegacia de Polícia para que vítimas de assaltos pudessem fazer o reconhecimento dos criminosos. Ambos foram detidos há 4 meses em Campo Bom e, desde então, estão presos no Presídio Central. Guardar água que cai do céu já não é novidade para o programa Aurélio Decker Repórter. E há cerca de 2 meses, viemos a 2 irmãos para conversar com algumas pessoas que guardavam água da chuva. E voltamos para cá, dessa vez para conversar com o senhor Isidoro, padre Isidoro, ele que reside na região central de 2 irmãos e guarda água da chuva. Padre Isidoro, da onde veio a ideia de guardar água da chuva aqui na residência do senhor? Em primeiro lugar, porque eu tenho uma horta e sempre gostei de cultivar a horta. E sei que essa água clorada, a água da Corsã, ela contém muito cloro e prejudica a plantação. E por isso, então, eu já vendo também em outras residências que tinha essa caixa da água da chuva, então eu coloquei também ali. E aproveito muito porque ela vem muito bem para toda a verdura, principalmente certas verduras que precisam de água no verão, né? E não me arrependo, né? Podia ter sido uma caixa até maior ainda, mas agora está chovendo bastante, não tenho problema de água aqui, né? E no verão há algum problema de ter racionamento em 2 irmãos? Acaba secando a caixa d'água ou não? Olha, nunca cheguei a secar completamente porque geralmente tem chovido bastante também no verão e depois o telhado é grande e recolhe bastante, de modo que não tenho assim faltada água aqui, né? Há quanto tempo o senhor tem a caixa d'água aqui na sua residência? Essa caixa d'água, no mínimo, deve fazer uns 7 anos, né? 7 anos já. Coloquei e não me arrependo. E na conta de água do senhor, nesses anos que o senhor tem a caixa d'água com a água da chuva, o senhor viu a redução na conta de água? Ah, certamente, né? Não há dúvida, porque a gente no perto do verão gasta bastante água na horta, né? E economizando na água da Corsã e naturalmente a conta da água também, né? Padre Isidoro, muito obrigada a atenção do senhor. Não, por isso, né? Eu acho que todas as casas, famílias pudessem ter
respiratório, faria muito bem e daria uma boa economia e também mais saúde para as próprias pessoas também. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, então, Padre Isidoro. Ficamos mais uma vez com o quadro Guarde Água que Cai do Céu, aqui do município de Dois Irmãos. O mês de agosto tem se caracterizado por mais chuva. Fazia tempo que não dava. 2, 3 dias a fio, chuva intensa. O que é muito bom para o nosso rio, o que é bom para as lavouras. A água não pode fazer mal. Ela causa algum dano, é verdade. Não vou falar de tsunami, nós estamos longe disso. Estou falando aqui na nossa paróquia, feijão com arroz. Alaga um pouquinho, alaga aqui, entra numa casa ou noutra. Mas quando se guardar a água que cai do céu mais, reservar água, vai ter menos inundação. Agora nós estamos aqui no rio e há pouquinho a Diana filmou a régua que marca o nível do Rio dos Sinos na estação de captação de água da Comusa, aqui em Lomba Grande. Vocês viram, o número 5, quase a flor da água. Mas na verdade o rio está a 5,80 metros de altura, o que é bastante, o que é suficiente para inundar aqui o entorno. Agora, não é sempre que isso acontece, tem acontecido raramente, fazia anos que não dá uma enchente de grandes proporções em Novo Hamburgo. Mas por que estou fazendo um comentário aqui? Porque nós estamos em meados de agosto, já faltam poucos dias para acabar o mês, aí a primavera chega. Aí depois tem outubro, novembro, e novembro começa o dodói. Eu já falei outras vezes aqui, mas eu não me canso de repetir. De novembro a março, os últimos anos têm demonstrado, a última década pelo menos, tem demonstrado uma diminuição do ciclo de chuvas no verão. Então, aquela velha história, o rio baixa de volume, é evidente, não chove, nem aqui, nem nas cabeceiras. Baixa o nível do rio. E aí aquele problema de sempre, que nós vamos ter de novo. A concorrência de captação de água oferecida, infelizmente, pelos arrozeiros. Eu repito, eu fico chato repetindo as coisas, mas nós temos que repetir. Se a gente não bater pé, as coisas não vão mudar. Nós temos aí em torno de 40 arrozeiros, que para ganhar dinheiro, eu não tenho nada contra atividade privada e nada contra arroz, gosto de comer arroz. Mas não dá para fazer chimarrão com arroz, não dá para cozinhar comida com arroz, não dá para tomar banho com arroz, ninguém inventou isso ainda. Não dá para dar água para um bebê dentro de uma mamadeira cheia de arroz, nós precisamos água. É uma ameaça, sim, que os últimos verões têm oferecido. Por quê? Porque os arrozeiros tiram praticamente metade da água do rio. Para as lavouras, exatamente de novembro a março, quando eles precisam de mais água, especialmente no finzinho do ano. E aí a Comusa fica lá, fazendo reza, para ver se a água continuará em condições, em volume suficiente para abastecer as casas. E não é só a Comusa de Novo Hamburgo, SEMAI em São Leopoldo também sofre, a Corsã, que atende vários municípios aqui da região, também sofre. São 32 municípios que dependem da água do Rio dos Sinos e quase 2 milhões de pessoas. Ué, e por que os arrozeiros têm essa barbada há décadas, há mais de 50 anos, tirando água de graça do rio? Houve época que a população urbana era menor do que a população rural, aí não havia esse problema. Mas de uns anos para cá, de 20, 25 anos para cá, tem se acentuado isso. Então, essa história de que, mas sempre foi assim, mas tem que mudar. Nós não podemos continuar com a ameaça da falta de água, porque os senhores, suas excelências, os arrozeiros, retiram metade da água desse rio. O que pode mudar isso? Que os nossos deputados da região se dignem a defender essa causa, defender o rio, que corre aqui na região que os elege como deputados. O atual prefeito de Novo Hamburgo, Luiz Lauermann, quando deputado, entrou com um projeto na Câmara Estadual, ou na Assembleia Legislativa, melhor dizendo, do Estado, no sentido de proibir, não era diminuir, proibir que os arrozeiros façam essa concorrência com água. A ideia é, os arrozeiros devem construir estações para represar essa água, para que no verão não falte. E não ficar nessa barbada que é tirar água do Rio dos Sinos. Pois o projeto do atual prefeito de Novo Hamburgo, ex-deputado Luiz Lauermann, não teve assinaturas de apoio
nem do seu Fichinha, nem do seu Giovanni Feltes, nem do seu Molin, que é federal, e nesse caso não precisaria ter assinado. Também não teve do Júlio Redecker, que é deputado estadual aqui da região. E o projeto não prosperou, não vingou. O lobby, parece, que os arrozeiros fazem na Assembleia Legislativa é muito grande. O IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, que é a entidade que representa os arrozeiros, tem uma força em comum nesse estado há muitos anos já. É uma entidade muito poderosa. Agora, tem que prevalecer o direito coletivo sobre o direito individual. 1.800.000 pessoas é muito mais do que 40 arrozeiros tirando água do rio. Então nós estamos falando agora, em agosto, quando tem água abundante. Aqui no entorno tem alagamento, inclusive. Este era o momento dos arrozeiros estarem represando água, para que no verão eles tivessem, mas eles não fazem. Por quê? Porque isso exige investimentos. Eles não querem gastar, porque é uma barbada tirar água de graça do rio, sem gastar um tostão. Então fica o nosso registro. E nós não vamos esquecer o tema, nós vamos continuar batendo nisso. Os deputados da região, os prefeitos da região, os vereadores da região precisam se unir, precisam bater por isso. Porque quando faltar água para a cidade de Novo Hamburgo, por exemplo, de São Leopoldo, e São Leopoldo já andou faltando água, e foi uma tristeza geral na cidade, aí é o que ele deu nos acuda, daí não tem o que fazer. Não dá para fazer chover, o São Pedro não atende. Não dá para pedir, faz chover agora, ele não faz. Então nós estamos fazendo um alerta. 2013, o verão vai chegar e nós vamos outra vez viver essa ameaça da falta de água que sempre ronda as nossas cidades da região. A Comusa agora está investindo mais de 20 milhões de reais para aumentar a captação de água do rio. Vai ter praticamente dobrado, quase 50%, melhor dizendo, a sua captação, a força de captação de água. E aí só se o rio secar, não vai ter mais água nas torneiras de Novo Hamburgo. Agora, o investimento brutal que está sendo feito é exatamente por isso. É uma concorrência com os arrozeiros. Agora, vê se pode. Por que 40 empresários que ganham dinheiro com arroz não investem? Por que só dinheiro público tem que ser investido nisso? Não dá para entender. Talvez até dê para entender. Mas não dá para provar. A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Ao escovar os dentes e fazer a barba, feche a torneira. Evite banhos demorados e desligue o chuveiro ao se ensaboar. Lave o carro com balde, nunca com mangueira. Faça a sua parte, economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida. Há poucos instantes vocês assistiram, com a imagem de Diana Mendel, um comentário que eu fiz, um comentário ácido, mas não tem como ser diferente. Nós temos que parar de ficar achando que é normal os arrozeiros sugar 50% da água do rio no período de verão. Mas eu falei isso há pouquinho. Agora nós estamos no gabinete do prefeito de Novo Hamburgo, Luiz Lauermann, e quando o senhor era deputado, o senhor entrou com um projeto, tentou entrar com um projeto para disciplinar essa coisa dos arrozeiros. Por que não prosperou o projeto? Por faltar apoio político mesmo, né? Primeiro assim, essa é uma causa nobre, sua, de entidades ambientalistas e de grande parte do povo. E eu acho que é um debate muito importante para ser feito, porque toda a nossa região, Novo Hamburgo, o Vale dos Sinos, a Grande Porto Alegre, todos nós nos abastecemos a partir do Rio dos Sinos. A água do Rio dos Sinos precisa ser dirigida para quem mais precisa da água, ou seja, toda a nossa população. Se fala em 1.800.000 pessoas. Exatamente. E nos períodos de menor precipitação pluviométrica, né, todo o período de verão, tem pouca água, ou quase pouca água, ou às vezes muita pouca água no Rio dos Sinos, para dar a garantia de abastecimento sem racionamento ou sem interrupção. Mas mais grave do que isso também, ou tão grave, melhor, tão grave quanto isso, é que quando há pouca água e ela ainda é retirada pelos arrozeiros, nós precisamos gastar mais em produtos químicos para tratar a água.
E isso é inconcebível. Veja, essa é uma atividade de 0,01% da população. É uma atividade que economicamente representa muito pouco e que, ao mesmo tempo, ela pode ser feita em outras regiões do nosso estado. O senhor acha que existe espaço para uma mobilização entre os políticos, prefeitos da região, vereadores da região e deputados da região? Eles foram eleitos com os votos da nossa região. O senhor acha que é espaço? O que podia ser feito? Porque o que está faltando parece que é uma pressão política, prefeito. Sim, nós precisamos aumentar esta mobilização, porque a gente precisa se prevenir. Se vier um período de racionamento de água, com razão, todo mundo vai se queixar muito disso. Mais do que isso, todas as famílias sabem que a qualidade da água no período de menor precipitação, um período com pouca chuva, ela cai a qualidade da água. E por que ela cai? Porque a metade da água, praticamente, é retirada por alguns poucos arrozeiros. E eu insisto em que a gente faça um bom debate, porque esta atividade agrícola pode ser feita em outras regiões do estado. Pode ser feita. E, inclusive, existem programas do Ministério da Agricultura e também do Ministério do Desenvolvimento Agrário que financiam a alteração do cultivo por outras produções agrícolas. Que exigem menos água, no caso. Exatamente, que não exigem, como no caso da cultura, no caso desta cultura que os arrozeiros fazem. Do gabinete do prefeito Luiz Lauber, com imagem de Diana Mendel, programa Aurélio Decker Repórter. Eu e a Roseli Sarassa viemos hoje até o abrigo do Onda, a ONG Onda, e o presidente Leandro Melo vai nos contar um pouquinho como é a rotina do sítio aqui. Em média, quanto que vocês gastam para manter os cães? Em média, é gasto de 5 a 6 mil reais por mês, entre ração, 2 funcionários, água, luz. Quantos cães? 80 cães. E os funcionários, eles moram aqui no sítio? Moram aqui no sítio, sim. São moradores, são funcionários de carteira assinada e moradores aqui do abrigo. Com que frequência que vocês fazem feirinha de adoção? A feira de adoção, geralmente, a gente pretendemos fazer uma vez por mês, mas de acordo com o tempo e nós, todos que somos voluntários, né, temos um trabalho fora. Então é de acordo com o que a gente pode, sim, mas em média é uma vez por mês. Esse abrigo é de um senhor, um médico de Novo Hamburgo, que recolhia animais e trazia para cá. Eram 250 animais. E a Onda foi criada para ajudar ele. E daí uma das nossas exigências foi que não recolhesse mais animais, né? O abrigo é bom, tem comida, local para dormir e tal, mas os animais precisam disso aqui, né? É carinho, não é só comida que eles querem. Então, e já é estudado pelos protetores, pela Organização Mundial de Saúde, que o abrigo não é a solução. A solução é a castração, né, dos animais. Então hoje nós conseguimos doar alguns também acabaram morrendo, e hoje tem 80 animais e fazem 2 anos já que a gente não traz mais nenhum para cá. E eles estão todos disponíveis para adoção. Eles estão aqui fazendo a maior festa, enganchando no fio do microfone, mas tudo certo. Eles estão carentes. E vocês têm todos esses cães separados em baias, os mais velhinhos? De acordo com a personalidade de cada um, né? E a idade. São alguns mais jovens, mas a maioria todos são velhinhos. A gente tem um abrigo bom para eles. Desses dias teve frio, né? E tem também um local que a gente fala que é a floresta, que são 22 animais que ficam soltos. E eles são todos castrados? São todos castrados, vacinados e desverminados. Todos os animais são castrados aqui no sítio. E quais as exigências para quem quer adotar? Ele tem que preencher uma ficha, né? Nessa ficha a gente preza pela posse responsável. Ou seja, a pessoa quer um animal, a gente pergunta para que tipo de animal que ela quer. Porte pequeno, porte grande, ela mora em casa ou apartamento. Tem que ser de acordo com a necessidade da pessoa, assim, né? Às vezes está um animal de porte grande e a pessoa mora no apartamento, a gente já não libera, né? Tem que ter um perfil assim que fecha. Exatamente, para ficar bom para os dois, tanto para a família quanto para o cão, né? Então tá, nós vamos... Uma das nossas maiores exigências é o animal não pode ficar preso em corrente, né? De jeito nenhum. E os gatos? Nós temos em média 12 gatos, que são todos castrados, também estão soltos.
Eles aparecem só de noite para comer, né? Ficam todos. Então tá, nós vamos lá agora ver o resto do sítio. Contatos para quem quer adotar ou ajudar de alguma forma. Hoje a nossa maior ferramenta é o Facebook. Pode ir no Face da Onda NH, pode procurar também Leandro Melo ou através do site www.ondaa.org.br. Tá certo, obrigada, Leandro. E o nosso Momento Pet fica por aqui com o apelo dos cãezinhos pedindo por um lar. Old sound, and the water below gives a gift to the sky, and the clouds give. No dia 24 de agosto, acontece em Estância Velha o Seminário Sul-Brasileiro de Controle de Zoonoses. A entrada é franca, o evento começa às 9 da manhã e vai até às 17h40, na Câmara Municipal de Estância Velha, Avenida Brasil, Centro. A realização é da Associação Bichinho Carente e ONG Onda. Right off and